Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de TypeScript. E dando sequência ao estudo de condicionais, já que a gente aprendeu if, else, operador ternário na aula passada, e se você não viu a aula passada, corre lá, nessa aula a gente vai aprender sobre switch case. Então já se inscreve, ativa o sininho, deixe seu like e bora pro vídeo. Hora de entender o switch case. Quando eu tenho if, else, eu vou ter uma variável, um objeto, um teste lógico ali, e quando isso retorna verdadeiro, eu executo o bloco de código dentro do if. Quando retorna falso, eu executo o bloco de código dentro do else. Porém, se eu tenho uma variável, um objeto, que vai ser testado várias vezes, eu tenho uma variável que pode conter vários valores, e para cada um desses valores eu quero ter um retorno, eu vou ter que ter um monte de if ali. If, else, e else, e fazer aquela bagunça. Então a gente resolve isso com o switch case. No switch case eu posso ter um teste lógico e para cada caso desse teste lógico eu vou executar um bloco de código. Vamos entender isso na prática. Nada como mão na massa para aprender. Eu vou declarar uma variável aqui, let, e vou chamar de dia. E ela vai ser um number. Vamos supor a seguinte situação. Eu tenho lá no meu banco de dados salvo os dias da semana, mas lá não está como string. Tá como number. Então tá, domingo sendo o primeiro dia, segunda-feira sendo o segundo dia e assim por diante. Então vamos supor que esse number aqui, vamos começar, por exemplo, do primeiro dia, de domingo. Eu tenho no meu banco de dados esse dado salvo, o dia da semana salvo, como domingo, como número 1, né? Então o número 1 é o meu domingo, número 2 é a minha segunda-feira e assim por diante, até completar os dias da semana. E eu preciso aqui, para cada dia desse, retornar uma string. Então, se o dia for 1, eu tenho que retornar domingo. Se o dia for 2, eu tenho que retornar segunda-feira. Eu teria que fazer aqui um monte de if, else, para poder resolver isso. Mas eu resolvo isso muito fácil com o switch case. Vamos chamar aqui um switch case para resolver isso para a gente. Eu tenho aqui o meu switch. Deixa eu aumentar um pouco o tamanho dessa fonte, porque eu estou achando um pouco pequeno aqui. Vou vir aqui na engrenagemzinha, ó, configurações. Ele vai carregar aqui, está com 25, eu vou colocar com 30. Acho que 30 vai ficar legal. Ficou legal. Ficou legal, 30 ficou legal. Tenho o meu switch ali. Entre parênteses eu vou passar o que eu quero testar. Então eu quero testar dia. Opa, dia. Aqui, abre e fecha os chaves. Já ia colocar dois pontos ali. Tá, e para cada caso desse teste, eu vou ter um retorno. Para isso eu vou chamar o case. Então case, caso dia contém o valor 1, dois pontos, eu vou executar um bloco de código aqui. E aqui eu vou dizer que console.log, vou dar um console.log aqui de domingo. Poderia dar um retorno aqui, dar um return aqui. Vou dar um console.log domingo aqui. E aqui eu tenho que colocar um break, porque o break é a minha condição de parada. Quando eu executo o bloco de código dentro do case, é o break que vai fazer ele parar. Se eu não tiver esse break aqui, ele vai continuar executando. Então, sempre que eu encontrei o caso 1 aqui, executo o bloco de código e dou um break para parar essa execução, né? Já encontrei. E caso, case 2, então caso eu tenha 2 ali no meu dia, o meu dia seja 2, eu vou chamar um console log aqui também. Opa! E dizer que é segunda-feira. Segunda-feira. E assim por diante. Aí, beleza. Posso ter terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Mas e se eu tenho um valor no meu banco, ou se eu tenho algum bug no meu software, que me retorna um valor ali que não é um valor de um dia? O que eu vou retornar? Para isso eu vou dar um break aqui, ponto e vírgula, para isso eu tenho o default. Esse default
vai ser executado quando nenhuma das condições for verdadeira. É mais ou menos como se fosse o else lá no if else. Então, quando nenhuma dessas condições for verdadeira, o caso que eu procuro não estiver entre os cases aqui, ó, ele vai me retornar o default. E eu vou colocar como default aqui um console.log. Um console.log dia inválido. Dia inválido. Ali eu não vou usar acento, ponto e vírgula aqui. Então o switch case ele faz isso. Ele vai testar. Aqui eu vou trazer esse case para cá, esse case também para cá e esse default para cá. Assim fica mais organizado. Esse switch case ele faz isso. Ele vai pegar uma variável, aqui poderia ser um objeto, um teste lógico, e vai testar. E para cada caso ele vai me trazer um retorno. E se não tiver aquele caso, né, se o caso que eu estou procurando, se o valor que eu tenho aqui na minha variável não for nenhum dos meus casos, ele pode me retornar aqui um default. Vamos rodar esse código para a gente ver funcionando. Dá um Ctrl S para salvar aqui. Rodar esse código. Se eu não errei nada, domingo, ó. Trouxe aqui domingo na tela, porque é igual a 1. Se eu coloco aqui dia igual a 2, Ctrl S para salvar, vou limpar o meu terminal aqui e vou rodar de novo, ele vai me trazer aqui segunda-feira. Se eu coloco aqui um valor 3, que eu não tenho um caso aqui, onde dia vai ter um valor 3, ele vai me trazer aqui dia inválido. E aí eu posso ter vários casos aqui, posso fazer muita coisa dentro de cada um desses casos. Fica muito mais organizado, fica muito mais limpo o código. Para fazer menu, então, o switch case é excelente. Resolve muita coisa, agiliza muito a vida da gente. Eu posso também ter mais de um caso. Eu posso aqui, por exemplo, aqui eu fiz com dias, vou fazer um outro switch case aqui, é bom que a gente pratica. Vamos chamar um let aqui, ó, de frutas. E vamos tipar isso como string. E vamos dizer que é igual a, por exemplo, maçã. Maçã. Aqui tem que ser entre aspas duplas, né? Maçã. Mas eu não quero que me retorne uma fruta disponível apenas quando eu tenho maçã. Eu quero que me retorne uma fruta disponível quando eu tenho outras frutas também. Vamos entender isso. O código é sempre bom para entender, nada como a prática. No switch aqui, eu vou testar frutas. Só que nos meus casos, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um case e vou passar para ele aqui maçã. Ctrl C, Ctrl V. 2 pontos. Vou passar aqui também mais casos para o meu case. Então vou passar aqui também, trazer isso aqui para cá. Eu só copiei e colei o case aqui para agilizar para a gente. Por exemplo, laranja. Então já tenho 2 casos e não coloquei um break. Então preste atenção nisso aí. Vou chamar um case aqui também. Opa, não tem esses 2 pontos aqui não. Banana. Lembra que eu falei que se você não tem um case, você continua a execução? Então por isso que eu não coloquei um case aqui. Se você não tem um break, você continua a execução? Então por isso que eu não coloquei um break aqui. Aqui eu vou chamar um console.log. Console.log. E vou dizer que a fruta está disponível. Fruta disponível. O que acontece aqui agora? Ele vai testar. Se em frutas eu tenho, em frutas aqui, ele vai testar se eu tenho maçã, se eu tenho laranja e se eu tenho pera. Se qualquer um desses casos retornar verdadeiro, ele vai trazer esse fruta disponível aqui.
Aqui agora eu vou colocar um break, porque quando eu faço isso, eu termino esse bloco de código. Vou colocar um break aqui e vou chamar um default aqui para caso não seja nenhuma dessas frutas. E vou chamar um console.log, console.log, e dizer que fruta indisponível. Ponto e vírgula. Aqui agora eu tenho uma condição, eu tenho meu frutas aqui, que vai fazer esse teste, lógico, né? Esse teste vai ser feito na minha variável frutas, e eu tenho 3 casos. Se for maçã, laranja ou banana, ele vai retornar fruta disponível. Se não for nenhum desses 3 casos, ele vai retornar fruta indisponível. Então eu posso fazer isso. Eu posso ter mais de um teste. Aqui eu testei 3 vezes, e caso qualquer um desses 3 testes seja verdadeiro, ele vai retornar o mesmo bloco de código. Com isso eu não preciso de ficar repetindo o bloco de código aqui para cada um dos casos, que eu teria que fazer lá no if, ou senão encadear esse teste. Vamos dar um Ctrl S para salvar, vamos limpar o terminal aqui e rodar esse código. Deixa eu trazer para cá. Fruta disponível, porque é maçã. Se eu coloco aqui laranja, ó, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl S, também vai ser fruta disponível aqui, ó. Fruta disponível. Se eu coloco aqui, por exemplo, manga, eu não tenho manga. Eu não tenho um teste para manga. Ctrl S para salvar. Ele vai me trazer fruta indisponível. Fruta indisponível. Então eu tenho 3 testes levando ao mesmo bloco de código. De uma forma simples, limpa, um código bonito, um código limpo, um código fácil de entender. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e bora pro próximo vídeo.